e eu estou convencido que vai haver um esclarecimento cabal, como nas últimas eleições já houve, foi aquilo que era tradicionalmente a campanha de rua. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Nunca houve tantos partidos a jogar o seu futuro nas presidenciais e nunca foi tão fácil imaginar que o próximo Presidente da República pode ser eleito sem o apoio, pelo menos na primeira volta, do PS ou do PSD. Na primeira eleição, aliás, em 1976, Ramalhianos teve o apoio simultâneo de socialistas e social-democratas. Depois disso, 2 presidentes da República tinham sido secretários-gerais do PS, Mário Soares e Jorge Sampaio, e outros 2 foram líderes do PSD, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, à esquerda, o ex-secretário-geral socialista António José Seguro procura o voto útil dos eleitores do LIVRE, do PCP e do Bloco, mas não faz sequer o pleno entre os socialistas. À direita, é o ex-líder dos social-democratas, Marcos Mendes, que procura o voto útil, mas também ele está longe de gerar consenso entre os eleitores do PSD. André Ventura corre numa pista à parte e tem firme o apoio de quem votou Chega, enquanto o almirante Gouveia e Melo quis pescar em todo o lado, mas parece obrigado a um braço de ferro com Seguro e com Mendes pelo eleitorado de centro-esquerda que ora vota PS, ora vota PSD. Numas eleições em que se joga pela fidelidade do voto partidário, luta-se para conseguir uma das 2 vagas para a segunda volta, que é praticamente certo vai mesmo acontecer. Ainda faltam 10 debates da primeira volta, mas depois chega o Natal, segue-se a passagem do ano e entramos em 2026 para 2 semanas de campanha na rua que nos vão levar às urnas até 18 de janeiro. Como chegamos até aqui? À procura de resposta, conversamos com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva David Diniz, numas eleições presidenciais que estão entre as mais concorridas de sempre. Já levamos 1 ano de pré-campanha, já se realizaram 18 dos 28 debates previstos, dezenas de entrevistas. Os eleitores estão claramente mais informados, a questão é de saber se estão mais esclarecidos, menos indecisos. Temos muito poucos dados sobre isso. O que sabemos, de acordo com a última sondagem que nós mesmos no Expresso e na SIC publicámos, é que antes dos debates andavam à volta dos 22% o número de indecisos, que é um número razoavelmente alto. É previsível que, ou melhor, explicando melhor, a tradição é que nas eleições a esmagadora maioria, mesmo dos indecisos, acabe mais ou menos decidida quando a campanha começa, oficialmente 15 dias antes da eleição. Eu acho que este pode não ser exatamente esse caso, porque estamos numa eleição muito particular e também com alguns candidatos muito particulares. Os frente a frente já foram várias vezes de vozearia, candidatos a falar ao mesmo tempo, sem respeitar o moderador. E nem sempre se pode culpar André Ventura, porque ele não está em todos os debates em que isto acontece. A questão é de saber a quem podem servir debates que não servem para esclarecer. Os candidatos têm evidentemente estratégias diferentes consoante o seu próprio posicionamento. Deixa-me começar por aqui. Eu acho que há um dado importante a reter de audiências televisivas. Já temos, como disseste, vários debates realizados. E é interessante notar que, um dado mais previsível que André Ventura é quem lidera os principais, não é surpreendente nem novo,
Imagino que, sobretudo, pelo espetáculo televisivo, no sentido de, enfim, acho que toda a gente percebe, e depois há também um outro candidato a despertar alguma curiosidade maior, que é Henrique Gouveia Melo. E isto parece-me justificar-se, sobretudo, pelo maior desconhecimento que a maior parte da população terá sobre o seu pensamento, sobre o seu posicionamento político. Isso é mais ou menos perceptível quando olhamos para as audiências, por exemplo, do canal televisivo que tem menos audiências sempre, que é a RTP. O debate mais visto tinha Henrique Gouveia Melo, alguns dos outros, mesmo das outras estações televisivas privadas também. Ora, este é o ponto, esta é a primeira conclusão que nós podemos tirar. A segunda é, com todo este grau de indecisão, é possível antever que vamos ter um elemento que talvez vai pesar mais nas escolhas finais de muitos portugueses do que propriamente, dos indecisos, lá está, do que propriamente estes debates em si. Que é a evolução das sondagens. Estamos numa eleição muito diferente, em que sabemos que vamos a uma segunda volta, isso é certo e seguro, toda a gente já o percebeu, mas em que quem pode passar à segunda volta pode determinar facilmente o número de pessoas que votam aqui ou ali. Vamos então olhar para esse voto útil, que presumo que é isso, que é para aí que nos estás a conduzir com o efeito da sondagem, começando por olhar para a direita. Já houve 2 debates importantes aqui à direita, o primeiro entre André Ventura e Marcos Mendes. Começou melhor nessa altura o candidato do PSD, mas acabou o candidato Chega por cima. O debate deste domingo entre Marcos Mendes e Coutinho Figueiredo a disputar um eleitorado de centro-direita. Haverá outro na sexta-feira entre Coutrinho e Ventura, numa corrida ao voto jovem e ao voto de uma direita mais assumida. Dá para perceber aqui quem é que leva vantagem neste espectro político à direita? Ainda não, mas do ponto de vista performativo, ou se quiseres, do que é sempre uma espécie de atuação, no sentido quase teatral do termo, mas muito política, claro, dos vários candidatos, a mim tem-me parecido que a estratégia que Luís Marcos Mendes leva para os debates tem sido produtiva do seu ponto de vista, ou seja, alguém que procurando responder aos anseios que se vai percebendo em algumas perguntas das sondagens, com alguma eficácia, e que se vai posicionando ali no centro-direita em alguns tópicos, mas também a proteger o centro-esquerda noutros, e que portanto aí vai colecionando com alguma eficácia alguns debates. O Conde Coutinho de Figueiredo acho que foi um exemplo muito claro, não é? O Luís Marcos Mendes levava a estratégia muito bem preparada, o adversário tinha-lhe entregue os pontos 2 semanas antes de uma entrevista ao Expresso, deixando algumas insinuações sobre a sua candidatura, mas mais graves do que outras, e Luís Marcos Mendes foi eficaz num debate que para ele era muito importante. Agora, a mim parece-me que com o Marcos Mendes bem, com Henrique Gouveia Melo a crescer, ou seja, a ganhar alguma solidez de debate para debate, que é natural dada a sua parca experiência, com António José Seguro também a melhorar, eu diria que o leque dos 4 principais candidatos, que evidentemente tem que incluir André Ventura, vai para as rondas finais com outra preparação e se calhar com outro entusiasmo, não é? Os debates foram aquecendo e vamos ter aqui 3 ou 4 muito interessantes pela frente. No final, à esquerda, António José Seguro está a ser capaz de mobilizar algum eleitorado de esquerda para o voto útil, ou está cada vez mais difícil convencer um eleitor, quer seja do LIVRE, do PCP, do Bloco, a votar em quem teve dificuldade de se assumir à esquerda? Não, acho que ainda tem alguma possibilidade. O problema para António José Seguro é que esses outros candidatos à esquerda têm muito pouca representatividade nas sondagens. Portanto, não há ali muita margem. Pouco para oferecer, não? Não há muita margem para crescer, ao contrário, por exemplo, de Luís Marcos Mendes, não é? Que tem mais possibilidades, por exemplo, com Coutinho Figueiredo, quando falamos dele, há ali mais potencialidade, mas veremos. Agora, diria que António José Seguro, que esteve bem com Luís Marcos Mendes, não diria que ganhou o debate, nem um nem outro, mas
mas esteve sólido e foi corrigindo as deficiências que ele próprio foi somando à sua própria candidatura. Acho que foi fazendo isso melhor. Chega ao final com um problema adicional, que é, se ele estiver muito longe em algumas sondagens de Luís Marques Mendes, o voto útil provavelmente funciona mais a favor de Luís Marques Mendes ou de Gouveia e Melo do que dele próprio. Portanto, ele vai ter que lutar contra isso, e essa vai ser uma luta difícil. Mas ainda tem algum espaço, não é? Desde logo, esta noite. Gouveia e Melo pode ser o handicap maior para Seguro, no sentido que disputa aqui um eleitorado de centro-esquerda, que ora vota PS, mas também vota PSD, porque também há voto de centro-esquerda no PSD. Um e outro. Acho que Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes, insisto, eu estou a partir do pressuposto que as próximas sondagens vão confirmar a tendência que a publicada pelo Expresso tinha, mas um caso contrário, evidentemente, o cenário é diferente. Mas se Seguro tiver a 5, 6, 7, 8 pontos dos seus adversários mais diretos, acho que a reta final vai ser em perda e não em ganho. Pelo menos tendencialmente é assim que é. Agora, é claro que, insisto, ainda há um ou dois debates interessantes para António José Seguro, contra Gouveia e Melo, é claramente o mais interessante. Olhar para esse desta noite na SIC, o debate entre António José Seguro e Gouveia e Melo, pode ter a importância que se julga poder ter tido o debate entre Marques Mendes e Coutinho Figueiredo, para procurar aqui perceber quem ganha votos, não é? Aqui deve haver uma soma nula, não é? Quem perder ganha. Se um ganha, o outro perde, não é? Digamos que para Seguro é provavelmente a melhor oportunidade, porque o seu adversário direto neste debate tem menos experiência do que o outro, não é? Ou seja, Luís Marques Mendes é evidentemente muito experiente, Seguro esteve em boa forma nesse debate, mais tranquilo, a perceber melhor as regras daquele jogo, daquele debate do que em outros. Mas neste tem de facto a oportunidade contra uma pessoa menos experiente de mostrar que vale mais o voto nele do que no Almirante. Agora, atenção, porque nós olhamos para estes debates sempre 1 a 1, como se muita gente tivesse a mudar de sentido de voto. Eu insisto. Sim. Obviamente eles são importantes, porque têm sempre alguns entre 500 mil e 800, 900 mil espectadores, depende de caso para caso. Haverá sempre algumas milhares de pessoas a decidir o seu voto num debate, mas isso não é extraordinariamente significativo no todo. Portanto, o importante é, ao longo destas semanas de campanha, até ali à altura do Natal e início do ano, que António José Seguro consiga apresentar 1 ou 2 argumentos suficientemente pesados para que possa fazer valer a sua... Digo isto porque sobre António José Seguro, podia estar a dizer sobre Marques Mendes ou Gouveia e Melo, que lá está. Finalmente, para fecharmos a nossa conversa, há um recorde que já está batido, que é o da eleição presidencial com mais candidatos a representar um partido. Ninguém quis deixar o seu eleitorado à solta. Quer dizer que há muitos partidos que podem acabar derrotados numas presidenciais. Pois, isso é mesmo a maior incógnita destas eleições presidenciais, porque se há partidos que me parece difícil ou candidatos que possam desistir, sei lá, Coutinho Figueiredo parece-me evidente que vai até ao fim. Ele tem, aliás, a expectativa, vamos ver. Enfim, as sondagens variam muito no caso dele, mas ele claramente vai até ao final com esse objetivo de superar os seus 8, 9% depois do europeias. Que se passou, sim, inevitável. Já não dá para sair, não é? Agora, noutros casos, não me parece assim tão fácil de justificar, sobretudo no caso do LIVRE, que tem um candidato que se tem portado bem, há bastante altura nestes debates, tem-se feito conhecer, digamos assim, mas cujo objetivo de ir a votos com intenções de voto tão baixas nas sondagens, francamente não se entende bem. Portanto, há aqui uma margem de manobra para que, por exemplo, António José Seguro procure encontrar-se com outros espaços políticos a tentar ainda um último argumento para tentar levar à segunda volta, com um único argumento, que é: sem ser ele, a esquerda não irá seguramente a segunda volta nenhuma de eleições presidenciais. É um argumento pesado, mas eu diria que o erro foi deixar as coisas correrem
sem antever que podíamos chegar aqui nesta situação. A ter feito isso, acho que António José Seguro tinha que ter apostado em fazê-lo há 5, 6 meses. Para a administração Trump, a Europa é uma força decadente e em perigo de extinção nos próximos 20 anos. Quem quereria um protagonista como este à mesa das negociações? É a investigadora e analista Diana Soller que o interroga em entrevista ao podcast O Mundo a Seus Pés. A União Europeia tem sido sempre mais vocal do que eficaz, mas ainda tem cartas para usar. Até onde pode ir realmente, militar, económica e politicamente, antes de entrar numa zona de risco existencial? E a Ucrânia sairá humilhada destas negociações mediadas pelos Estados Unidos? As perguntas são de Catarina Maldonado Vasconcelos no podcast O Mundo a Seus Pés. A sonoplastia foi de João Martins. Nós voltamos amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.